Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa, quero trabalhar com vocês um dos conteúdos que mais caem em certames públicos, tá? Eu sei que eu venho falando essas palavras que mais cai, que mais cai, que mais cai, mas sim, gente, realmente são conteúdos, pessoal, em que a incidência em certames públicos é muito grande, tá? Aqui eu abro bastante o leque, tanto para concursos públicos federais, tanto para concursos públicos estaduais e para concursos públicos municipais, tá? Cada um com seu jeito, tá? Com a sua intencionalidade dentro da questão, tá? Se a questão é nível mais difícil, se é nível intermediário ou se propriamente é nível fácil, tá? Então, quero trabalhar com vocês a parte denominada concordância verbal. Pessoal, o que significa, o que é para nós uma concordância, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, de poder já trabalhar com esse conteúdo. Lembrando, quem tiver intenções, pessoal, de adquirir o material, deixa eu só colocar aqui, vou colocar tela cheia, fica melhor. Eu estou à disposição, tá? Curtam, compartilhem, disseminem, pessoal, os materiais que vocês estão recebendo aqui, tá? Alguns de forma gratuita, outros materiais de forma um pouco mais denso, tá? E vocês têm que dar uma cuidada nesses materiais para que realmente vocês possam absorver o máximo na íntegra esses materiais, tá? Então, o que significa, pessoal? O que é para nós propriamente uma concordância, tá? A concordância, ou mais especificamente a concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito, tá? Por enquanto, vocês fiquem com essa ideia de verbo concordando com o sujeito, tá? Não é uma ideia toda completa, bem pelo contrário, é uma ideia incompleta, é um raciocínio incompleto. Por que ele é incompleto? Porque vocês vão perceber que às vezes o nosso sujeito é um sujeito tão grande, que dentro do próprio sujeito vocês vão ter palavras no singular e vocês vão ter palavra no plural. Então, ali que está a mágica, ali que está o famoso pulo do gato, tá? Então, para nós, pessoal, por enquanto, fica essa lógica aqui. Qual a lógica? Que o verbo deve concordar obrigatoriamente com o nosso sujeito, tá? Vou colocar agora aqui e a gente começa a praticamente, pessoal, a interagir agora dentro desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Concordância. Então vou botar assim, pessoal, concordância. E a nossa concordância é uma concordância verbal, tá? Concordância verbal. O que é a concordância verbal? O verbo. Então, o nosso verbo deve. O que ele deve, pessoal? Concordar obrigatoriamente com o sujeito, tá? Esse conteúdo de concordância verbal e concordância nominal, eu quero que vocês atentem para algumas lógicas aqui dentro, para algumas técnicas também, que vale muito a pena vocês saberem. O que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou dizendo que para trabalhar o conteúdo denominado concordância, deixa eu só colocar em preto aqui, vocês têm que saber primeiramente o que é verbo, né? Nem vou comentar isso aqui, tá? Segunda coisa que vocês têm que saber aqui dentro, o que é o nosso, nem vou colocar substantivo, tá? Eu vou colocar morfologia, ou seja, as 6 classes de palavras gramaticais. Por que eu coloquei as 6 classes, pessoal? As 6 classes porque vocês vão ter as classes que variam na língua portuguesa e vocês vão ter as classes que não variam na língua portuguesa. O que eu quero de vocês são as classes, obviamente, que variam. Variam em gênero, variam em número e variam em grau. Lembrando, algumas não variam em grau.
tá? Então, se eu tenho uma classe de palavra gramatical que não varia na língua portuguesa, exemplo, advérbio, preposição, conjunção, tá? Então, se eu tenho essa classe de palavra gramatical que ela não varia, gente, ela não varia em gênero, ela não varia em número e ela não varia em grau. Então, vocês não precisam se preocupar com essas classes de palavras gramaticais, porque o de vai ser sempre de, o para vai ser sempre o para, o não vai ser sempre o não. Então, é uma classe ou são classes de palavras gramaticais que não variam na língua portuguesa. Isso é extremamente importante para estudar com esse conteúdo, para que vocês entendam esse conteúdo. Então, o que vocês devem saber obrigatoriamente? O que é verbo? Se tu não sabe o que é verbo e tu não sabe o que é uma locução verbal, tu não sabe o que é concordância verbal, porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Outra coisa que vocês têm que saber muito bem aqui dentro, pessoal, é a análise sintática, ou seja, sintaxe do período simples. Por que, Fabrício, eu tenho que saber a sintaxe do período simples? Pessoal, eu não vou ter que localizar o verbo, fazer a pergunta para o verbo e localizar o meu sujeito? Aham, sim. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber toda a estrutura, eu tenho que saber toda a base aqui dentro da parte da sintaxe do período simples, tá? Não que eu não precise da sintaxe do período composto, óbvio, não é isso, tá? Mas aqui dentro, para nós, muito a gente avança para a parte da sintaxe do período simples e pouco a gente avança para a parte da sintaxe do período composto. A parte da sintaxe do período composto, ela é única e exclusivamente para que vocês consigam entender se eu estou lidando com 2, com 3, com 4, com 5 verbos, se eu estou lidando com uma locução verbal, se eu estou lidando com uma oração subordinada, substantiva, adjetivo ou adverbial. Então, ela serve ali dentro para nós como arcabouço. Então, é algo extremamente importante também. Muito válido, óbvio, né? Tá? Mas aqui dentro, com toda certeza, análise sintática do período simples, isso indiscutível, a morfologia, em especial as classes de palavras gramaticais que variam na língua portuguesa, e verbo também, né? Então, se eu tenho verbo no singular, sujeito no singular. Se eu tenho verbo no plural, sujeito no plural, tá? Isso é a nossa concordância verbal, a introdução da nossa concordância verbal agora aqui dentro, tá? Então, sabendo esses conteúdos, pessoal, já podemos avançar agora aqui dentro, direcionar os nossos olhares para a parte realmente que importa, que é agora a estrutura de uma concordância verbal aqui, tá? Eu só colocar assim para ficar melhor. Então vamos lá, pessoal. O que é para nós a concordância verbal? Concordância verbal, o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito, tá? Por enquanto, isso aqui, pessoal, ele tá certo, tá? Mas depois eu já vou dizer para vocês que não vai estar tão certo assim. Olhem aqui. O uso de bebidas e drogas vem ou vem trazendo prejuízos. Pessoal, pergunto para vocês agora aqui dentro. O que eu devo fazer obrigatoriamente? Eu devo localizar quem? Localizar o meu verbo. Tá. No caso aqui dentro fica muito claro, fica muito evidente que eu estou trabalhando com uma locução verbal. Tranquilo, de boa. Faço uma das 3 perguntas. Quais as perguntas? Quem é que é que ou que é que mais o C, tá? Uma das 3 perguntas aqui dentro para localizar o meu sujeito. Então, que é que vem trazendo prejuízos? Minha resposta: o uso de bebidas e drogas. Isso aqui, até o nosso presente momento, é o nosso sujeito, tá? Tranquilo. Vocês já sabem isso aqui. O problema é que esse sujeito é um sujeito extremamente grande, extremamente extenso. Se é um sujeito extremamente grande, um sujeito extremamente extenso, pessoal, nós já temos problema.
Qual o problema? Nós temos palavras no singular e palavras no plural dentro desse sujeito. Exemplo é o no singular e bebidas no plural. Então, o que está acontecendo aqui dentro? Quando nós falamos que a concordância verbal, o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito, é uma frase incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela não deve concordar com o sujeito. Ela deve concordar, sim, com quem, pessoal? Com o núcleo do sujeito. Ela deve concordar com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o elemento mais importante dentro do sujeito, tá? É o elemento mais importante dentro do sujeito. Pessoal, não é uma regra, mas posso dizer para vocês aqui dentro que 99% dos casos, o núcleo do sujeito é um substantivo. Fabrício, tu falou que não é uma regra. Sim, não é uma regra. Mas ao longo da minha carreira como professor de língua portuguesa, a gente começa a perceber algumas particularidades, algumas singularidades aqui dentro. E uma dessas particularidades e singularidades é o uso exagerado de substantivo para ser o nosso núcleo, tá? Então, pensem comigo o seguinte, ou se vocês não quiserem ir por essa lógica, dá para ir por uma outra lógica. Qual a outra lógica aqui dentro, pessoal? A outra lógica aqui dentro é, sim, novamente fazer a leitura da frase e verificar qual o elemento mais importante. Por exemplo, quem é que vem trazendo, ou que é que vem trazendo prejuízo? É o o? É o uso? A bebida ou a droga? Vocês concordam comigo que bebida e droga é uma consequência do uso de alguma coisa? Eu tenho que ter o impulso de usar alguma coisa. Concorda comigo? Então, o elemento mais importante aqui dentro, com toda certeza, é uso. Então, uso para mim agora aqui dentro, ele é caracterizado sim como o meu núcleo do sujeito, tá? Ele é caracterizado como o meu núcleo do sujeito. O que vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal? Por que não poderia o meu núcleo do sujeito ser bebidas e o meu núcleo do sujeito ser drogas? Primeiro, vocês já estudaram, sujeito preposicionado não existe e eu tenho uma preposição aqui. Segundo, entre o e o drogas, eu tenho também agora aqui dentro uma preposição. Tá? Então, o uso de bebidas e de drogas. Para não repetir de, eu fiz uma supressão. Eu ocultei a segunda preposição agora aqui dentro. Então, o que vai acontecer para nós, pessoal? Aqui também existe uma preposição, tá? E agora, como vocês já viram lá na parte de acentuação gráfica, o verbo ter e o verbo vir levam o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Tá aqui. Ou não leva acento na terceira pessoa do singular, denotando agora aqui dentro que o nosso sujeito é singular ou o nosso sujeito é plural. No caso, aqui dentro, como vocês têm uso um substantivo abstrato, o nosso sujeito, desculpa, o nosso verbo, só pode ser no singular. Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Acontece a seguinte técnica, a seguinte lógica: verbo no singular, sujeito no singular, verbo no plural, sujeito no plural. Essa é a técnica que vocês têm que trabalhar agora aqui dentro, tá? Claro que o que eu estou fazendo com vocês aqui, pessoal, é cadenciar, às vezes me tornar repetitivo, tá? Por uma questão puramente metodológica, por uma questão puramente didática. Fica muito evidente, fica muito claro. Porque aqui dentro eu tenho que explicar a nível do aluno que recém está estudando esse conteúdo, aquele aluno que já é um aluno a nível intermediário e aquele aluno que já está praticamente ali há 6, 8, 1 ano estudando para concurso público, tá? E não pensem
que estudar para concurso público é algo fácil, bem pelo contrário, tá? É algo que exige tempo, é algo que exige dedicação, é algo que exige respeito, tá? Então vocês cuidem e atentem para isso. Essa, pessoal, é a nossa parte propriamente dita da nossa concordância verbal, tá? Então, em dia de certame público, geralmente vocês resolvem as questões, ou a grande maioria das questões, por essa técnica, tá? Então, como é que isso aqui poderia cair no dia da prova? Ao trocar uso por usos, quantas outras palavras deveriam ser trocadas para fim de concordância? Então, a probabilidade de vir uma questão em que vocês devem trocar uma palavra no singular por uma palavra no plural é altíssima. E vocês têm que fazer agora aqui dentro a contagem dos elementos que vocês deverão agora alterar em gênero ou até mesmo em número, tá? Aí fica a cargo ou à disposição da banca, tá? Então, cuidem e atentem para isso. Gente, quando eu falo que ao trocar menino por meninos, quantas outras palavras deveriam ser trocadas para fim de concordância, pessoal, indiscutivelmente, eu não tenho nem que argumentar com vocês. Eu estou lidando sim com concordância verbal e eu estou lidando sim com concordância nominal. Então, eu não consigo lidar com concordância nominal se eu não lidar primeiramente com a concordância verbal. Não tem, é humanamente impossível. Por que eu tenho que fazer isso? Porque dentro da minha cabeça eu tenho que ajustar, eu tenho que organizar esses elementos aqui em caixotes, em caixas, porque fica melhor. Porque senão, pessoal, o que pode ter para vocês lá? Pode ter, por exemplo, riscado uso, pode ter riscado prejuízos para prejuízo, tá? Então, ali dentro vocês vão olhar única e exclusivamente para uma única palavra, e isso pode ser um pouco tendencioso. E quando é tendencioso, a probabilidade de errar é maior. Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar aqui dentro. Tranquilo? Foi? Tá. Então, concordância, pessoal, praticamente isso que eu estou explicando para vocês aqui dentro, tá? Então, ó, quem é que ou que é que mais o C, as mesmas perguntas de sempre para localizar o nosso sujeito, invariavelmente, tá? Então, olhe, pessoal, o exemplo que vocês têm aqui dentro. A equipe de pesquisadores chegou ou a equipe de pesquisadores chegaram? O que vocês devem fazer? Bom, façam a pergunta. Independentemente se a resposta ali dentro, pessoal, ou essa resposta esteja no singular ou plural, não me interessa. Faz a pergunta: quem é que chegou hoje pela manhã? Quem chegou hoje pela manhã foi a equipe de pesquisadores. E aí, foi os pesquisadores ou a equipe? Porque se eu falar pesquisadores, é chegaram. E se eu falar equipe, é chegou. Bom, pensem comigo. Se eu tenho agora uma preposição agora aqui, esse elemento está vindo preposicionado. Se ele está vindo preposicionado, pessoal, a gente já sabe que sujeito preposicionado não existe. Quem é que chegou? Eu sei que quem chegou foi os pesquisadores, mas eles não chegaram de maneira individual, eles chegaram por meio, por via de uma equipe. Então, o elemento mais importante aqui dentro para nós é equipe. Isso é tão verdade que aqui esse elemento é um artigo, que determina o substantivo de modo preciso, tá? E agora eu tenho o uso dessa preposição e nós sabemos que sujeito preposicionado não existe, tá? É a técnica empregada aqui dentro, pessoal, tá? Mesma lógica, só explicação. Coloco aqui para vocês dizendo que não existe sujeito preposicionado na língua portuguesa e de fato, pessoal, não existe. Então precisa-se de pessoas que façam isso. Beleza, ótimo, maravilhoso. Faz a análise sintática normal, análise sintática simples. O que é que você precisa, pessoal? De pessoas. De pessoas as quais nós já estudamos esse conteúdo aqui, é um pronome relativo, que, quem, o qual, cujo, onde. Então, preste atenção, cuidem agora aqui dentro,
Por que eu estou dizendo, pessoal, que isso aqui é extremamente importante? É extremamente importante porque se eu não tenho sujeito na frase, pessoal, eu não tenho sujeito. Se eu não tenho sujeito na frase, eu não consigo saber se o sujeito está no singular ou se o sujeito está no plural. Isso é muito evidente. Então, quando se estuda com concordância verbal também, vocês têm que saber análise sintática e mais, pessoal, vocês têm que saber análise sintática, principalmente da localização do sujeito. Bom, se é sujeito simples, o que vocês podem ter, pessoal? Vocês podem ter tanto o verbo no singular como o verbo no plural. Eles foram ao baile. Quem é que foi ao baile? Eles. É sujeito simples. Mas eles, agora ali dentro para nós, tá no plural. Ele foi ao baile. É sujeito simples? É sujeito simples. O núcleo tá no singular. Se é sujeito composto, o nosso sujeito fica no plural. Se nosso sujeito é um sujeito agora, pessoal, uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, ou seja, eu não tenho sujeito na frase, gente, eu não tenho sujeito. Se eu não tenho sujeito agora, meu verbo fica obrigatoriamente no singular. Conseguir entender a sacada? Conseguir entender a lógica? Ah, Fabrício, eu tenho o verbo haver agora no sentido de existir, indicando tempo transcorrido. Eu tenho o verbo fazer na indicação de tempo, clima e temperatura. Eu tenho o verbo ser e o verbo estar na indicação de tempo, clima. Tá, beleza, tranquilo, maravilhoso. Se tu sabe isso, tu já sabe que tu não tem sujeito. Porque o próprio nome já diz, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, tu não tem sujeito. Se tu não tem sujeito, a gramática vai dizer para ti o seguinte, Magrão, deixa agora o verbo sempre no singular, não te incomoda mais com esse verbo aqui. Então, é justamente isso que vocês têm que atentar, isso que vocês têm que cuidar. Pessoal, 99% das questões de concurso, nós resolvemos por essa técnica. Assim como a crase, assim como a concordância nominal, assim como a sintaxe, assim como a grande maioria dos conteúdos de língua portuguesa, o que vocês vão ter? Vocês vão ter as regras gerais e as regras especiais ou específicas. Aí tem algumas particularidades, aí tem algumas singularidades que sim, vocês devem atentar, vocês devem ter um cuidado um pouco maior. Só a localização do sujeito já não vai resolver. Tem momentos que vai ser facultativo, tá? Tem momentos que vai ser proibido, que aí vocês vão ter um verbo no singular, porque a gente está lidando com a concordância verbal, tá? Então, olha o próximo exemplo que eu tenho aqui, pessoal. Conserta-se ou consertam-se cadeiras de praia? Qual a minha pergunta? A minha pergunta é essa. Que é que se conserta? Pessoal, o que é que se conserta? Cadeiras de praia. Tranquilo? Maravilhoso. Então, cadeiras para nós está no plural. Agora aqui dentro, se está no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Olhem como isso aqui, pessoal, é um conteúdo que ele dá margem para outros conteúdos. Bom, se eu tenho um sujeito agora aqui dentro, qual a possibilidade desse ser agora para nós ser uma partícula passivadora? Altíssima, pô. Cadeiras de praia são consertadas. Então, nesse caso em tela, a gente fica claro que é uma voz passiva sintética, tá? Que eu posso muito bem trocar por uma voz passiva analítica aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Eu simplesmente faço uma prova real, tá? Para confirmar, para reafirmar que eu estou trabalhando sim com a partícula passadora, diferente do exemplo acima, que fica claro, pessoal, que é um índice de indeterminação do sujeito, que é aqui, ó. Por quê? Porque esse cara está me dizendo o seguinte, Fabrício, não tem sujeito, tá? O sujeito é um sujeito indeterminado. Então, cuidem, pessoal, porque esse conteúdo aqui, sim, é um conteúdo bem presente em concurso público, tá? Quem vem fazendo provas no estado do Rio Grande do Sul,
em especial, porque é onde praticamente eu transito, tá? O que que vai acontecer? Vocês estão percebendo que as provas, pessoal, elas tendem a cobrar a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito, e mais, elas tendem a cobrar aqui dentro, com toda certeza, o conteúdo denominado concordância verbal e concordância nominal, tá? Então, praticamente é a mesma lógica, tá, gente? Pessoal, quero iniciar com vocês agora a parte das regras especiais. O que que significa ou o que que é para nós aqui dentro regras especiais? São algumas particularidades, algumas singularidades que existem aqui dentro, tá? Então, a primeira que vocês têm aqui, pessoal, deixa eu só colocar agora aqui, é o seguinte: sempre quando vocês tiverem, que é o que eu já pautei para vocês em aulas anteriores, tá? Preposição mais artigo ou preposição mais pronome mais verbo no infinitivo, vocês não podem contrair os elementos, tá? Então, esse conteúdo aqui, pessoal, é um conteúdo que nós já estudamos lá na parte de pronomes, é um conteúdo que nós já estudamos lá na parte de artigos, é um conteúdo que nós já estudamos na parte de preposição. Então, todos esses conteúdos anteriores eu faço uma ressalva, em especial na parte do artigo, aonde ele realmente está com um pouco mais de ênfase, tá? Então, o que que eu quero de vocês aqui dentro? O que que é um verbo no infinitivo? É aquele que ainda não foi conjugado. Lembrando, pessoal, lembrando, verbo no infinitivo, eu posso ter o ar, o er, o ir, tá? Primeira, segunda e terceira, vogal temática de primeira conjugação, vogal temática de segunda conjugação, vogal temática de terceira conjugação, mais as formas flexionadas. Então, é o em, é o em e é o em. Eu posso muito bem falar cantar ou cantarem, que é a forma flexionada. Eu posso muito bem falar vender ou venderem, que é a forma flexionada. Eu posso muito bem falar partir ou partirem, que é a minha forma flexionada agora aqui dentro, pessoal, tá? É o que eu quero que vocês atentem, que vocês cuidem aqui. Beleza? Tranquilo? Foi? Tá. Então, pessoal, para finalizar aqui dentro, ó, antes deles ou de eles falarem, vírgula, falaremos, tá? O que que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Aí. Cuidem agora aqui dentro, pessoal, cuidem. Ó, vocês estão lidando agora nesse exato momento com a vogal temática de primeira conjugação mais a forma flexionada. Então, se vocês estão lidando com ar mais em, er mais em e ir mais em, no caso em tela ar mais em, o que que vocês vão fazer agora aqui dentro? Vocês não podem contrair os elementos. Então, a frase, por mais esquisita que ela fique, ela vai ficar assim: antes de eles falarem, vírgula, nós falaremos. Então, o nosso sujeito aqui dentro é nós, e é um sujeito quem, pessoal? Exato, um sujeito oculto, conhecido também por implícito, elíptico ou desinencial, tá? Então, atentem, cuidem aqui dentro para vocês não se perderem. Por que que eu estou dizendo que isso aqui é extremamente importante, pessoal? É extremamente importante aqui dentro, por quê? Porque se eu tenho agora sujeito, que é o caso aqui dentro, e ele não está preposicionado, eu tenho que verificar se meu sujeito está no singular ou está no plural. Porque se eu não tenho sujeito, o meu verbo fica no singular, tá? Então, no momento que eu não consigo, ou no momento que eu não tenho ar mais em, er mais em, ou ir mais em, o meu sujeito, desculpa, o meu verbo fica no singular, tá? É uma coisa automática aqui dentro, tá? Então, é justamente para que vocês possam ter
ou para que vocês possam não ter sujeito na frase, tá? Aí, pessoal, o que vocês devem fazer no dia da prova, que eu sempre recomendo e sempre recomendei para vocês, uma coisa muito óbvia, pessoal, uma coisa muito simples. Ah, eu estou em dúvida, Fabrício, se é deles ou se é de eles. Pessoal, não precisa ter dúvida. O que tu faz? Ó, isso aqui representa os olhos de vocês. Os olhos de vocês devem correr para cá, até localizar o verbo. E nesse verbo, vocês devem parar e pensar. É o ar mais em? É o er mais em? É o ir mais em? Ou ar, er, ir? Não, não é. Então, o teu elemento, a partir de agora, ele passa agora aqui dentro, pessoal, ser o quê? Não contraído, tá? Ou ele passa a ser contraído, a depender se tu tem ou tu não tem. Óbvio, né? Se tu tem, ele não contrai. Se tu não tem, ele contrai, tá? Então, essa é a técnica empregada aqui dentro, pessoal. Tranquilo? Foi? Beleza, tá? Então, pessoal, no próximo vídeo, a gente dá prosseguimento ao conteúdo.